E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toin. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. E aí, galerinha, bora para a aula. Juros simples. Juros simples é um tópico da matemática financeira, pessoal. Matemática financeira nada mais é que você fazer cálculos, tá? E de uma forma de organizar o seu dinheiro, tá? Se você vai aplicar esse dinheiro, quanto que vai estar te rendendo, ou quanto que você vai estar pagando de juros em determinado produto, e assim por diante. É uma forma de organizar o seu dinheiro, principalmente, tá? Então vamos lá. Juros simples nada mais é que uma remuneração que vai ser dada a alguém pela aplicação do seu capital por uma taxa em um determinado período. Então você tem um capital, se você vai emprestar para alguém esse capital, essa pessoa vai te devolver o seu capital seguidos do que? Somados de juros. Vai te devolver uma quantia além do capital que você emprestou. Isso se chama juros, tá? Bom, e a fórmula, como que é? É fácil, gente. Não precisa nem de demonstrações para essas fórmulas. Você tem o quê? Os juros de um capital. Como que é calculado os juros? Você pega o capital que você tem, multiplica pela taxa e multiplica pelo tempo que ficou aplicado esse capital. Então, você tem um dinheiro, multiplica pelo percentual, tá? E pela taxa, pelo tempo que ficou aplicado esse capital. Então, o que são essas letrinhas aqui que eu acabei de escrever aqui nessa fórmula? O J será os juros, tá? Que é o acréscimo que você recebe do valor aplicado em reais. A letra C é o capital, é o valor aplicado, tá? Capital lá, o início do que você tem. Tempo é dado para receber de volta mais os juros, ou seja, o tempo que ficou aplicado esse capital. Se foi um mês, se foi 2 meses, 3, 4 e assim por diante. E a taxa que sempre será dada em porcentagem, tá? Uns colocam essa porcentagem na forma decimal, tá? Não é obrigatório deixar na forma decimal. 5% você também pode deixar ela na forma centesimal, representada na forma centesimal, que é 5 sobre 100. Quando você usa fração, em muitos probleminhas, fica bem mais prático e mais fácil de você simplificar, né, alguns resultados. Ou, muitas das vezes, né, vão recorrer ao quê? Aos números decimais, tá? Aqui nós temos, ó, os números decimais, 0,05, que é 5%, e temos o que aqui? Centesimal, tá? Centesimal, 5 sobre 100. Tá? Escrever o número sobre 100. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de medida. Isso, gente, tem que tomar cuidado. Isso é de suma importância, é obrigatório. Se a taxa está em dia, obrigatoriamente o tempo tem que estar dia. Se a taxa está ao mês, obrigatoriamente o tempo tem que ser convertido para mês. Caso ele não esteja já, tá bom? Vamos lá. O que é o montante, professor? O montante é o quê? O que você recebe no final de tudo. Além do seu capital, os juros. Nem precisa também demonstrações de forma para chegar no montante, né? O que é montante? É o capital que você aplicou, que você vai receber depois o quê? O juro. Somar o capital que você aplicou e somar com os juros que você recebeu durante essa aplicação, tá? Lembrando que M é o montante, a letra C é o capital e o J são juros. Já foi explicado isso para vocês logo ali em cima, né? Vamos para os exercícios. Um jovem que trabalha com artes gráficas decidiu comprar um computador para que pudesse desenvolver melhor suas atividades. Ao decidir pela configuração que precisava, constatou que seriam necessários R$ 2.490 para adquirir o seu computador à vista. Então, preço à vista do computador, R$ 2.490. Isso é o capital que ele está, né, adquirindo. Como isso estava totalmente fora do seu orçamento, resolveu negociar a compra do equipamento a prazo. Ou seja, vai aumentar esse preço. O que aumenta é os juros.
o que só foi possível mediante um acréscimo de juros de 30% ao ano. Isso aqui é o que? A taxa, tá, pessoal? Então vocês têm que tomar cuidado. 30% não é os juros, é a taxa, tá? De acréscimo de juros em cima do valor de 2.490. Aplicado ao valor à vista por 8 meses. 8 meses é o tempo, né, que vai ficar aplicado esses 30%, né, esse 2.490. O pagamento foi feito em 8 prestações. Ok, 8 prestações de mensais iguais, cada uma no valor de. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro aqui no problema, gente, ele vai ter que verificar, nós vamos ter que calcular os juros, é a quantidade que vai aumentar, né, de acréscimo, tá? Aumentar acréscimo em cima do 2.490, e depois que eu tenho, né, esse valor atualizado, que é o valor a prazo, eu vou dividir por 8, que vai me resultar nas parcelas. Vamos lá fazer isso? Então, primeiro, nós vamos ter que calcular os juros. Bom, primeiro, para calcular os juros, o que nós precisamos? Ó, a fórmula está bem aqui do juros simples, tá? Os juros é o quê? O capital vezes a taxa vezes o tempo. Deixa eu colocar ela aqui. Está aí os juros, a fórmula dos juros. Por exemplo, ele está pedindo para mim calcular os juros. Então, eu sei quanto que vale os juros? Não, ponto de interrogação. Agora, o capital. Quanto que é o capital? O produto vale quanto o capital? Logo de início, se fosse à vista, né? O capital à vista vale R$ 2.490. Bom, e a taxa? Vai aumentar quanto? Quantos por cento de juros que vai aumentar? Isso é a taxa. Então, temos que a taxa é igual a 30%. 30% é ao ano. Então, ao ano. 30% ao ano, como que a gente usa 30%? Podemos usar 30, né, sobre 100. Ou outros vão preferir fazer o quê? Dividir por 100, que vai dar 0,3. Pode usar 30 sobre 100 ou você pode usar 0,3. Tá? Fica a critério de vocês aí. Muito bem, essa é a taxa. Agora, o que nós vamos fazer? Anotar o tempo. Preciso de um tempo para poder calcular os juros, né? Então, o tempo vai ser igual. O que ele está dizendo ali? 8 meses. Mas olha aqui, ó, a taxa está ao ano. Então, 8 meses. 8 meses fazendo a conversão para anos é o mesmo que fazer uma fração 8 de 12. Tudo que eu quero saber em questão de anos é dividir por 12, certo? 24 meses divide por 12 vai dar quanto? 2 anos. Então, se eu quero saber, né, o total de meses em anos, é só dividir por 12. Fazendo isso, nós temos uma fração, né, que pode ser simplificada. 8 sobre 12, simplificando, né, o numerador e o denominador por 4, nós vamos, né, dividindo, nós vamos obter 2 terços. Ou seja, 8 meses corresponde a 2 terços de um ano. Ok, agora que já está tudo convertido, organizado, nós vamos jogar esses valores aonde? Na fórmula. Fazendo isso, vamos lá, os juros é o que a gente está calculando. Então, o J permanece. O capital, 2.490. Vezes a taxa. A taxa é o I. Nós vamos usar 30 sobre 100. 30 sobre 100. Vezes o tempo. O tempo é 8 sobre 12 ou 2 terços. Pode usar qualquer um dos dois, não tem problema. Tá? Vamos usar o 2 terços, números menores. Agora, professor, montei. O que eu vou fazer? Multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Fazendo essa multiplicação,
obtemos quanto? 2.490 vezes 30 vezes 2. Quanto que nós vamos obter? 149.400. Então, nós vamos obter 149.400. Dividido. Agora, quanto que é 100 vezes 3? 300. Agora, basta fazer o quê? Simplificar, pessoal. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho 2 zeros. Vou simplificar com esses outros, né? 2 zeros aqui. Agora ficou quanto aí, pessoal? 1.000, né? 494, tá? Ficou 1.494 sobre 3. Quanto que vai dar? 400. Ó, fazendo 1.494 dividido para 3, nós vamos obter quanto? 498 o quê? Reais. Está aí. 498 reais de juro. Ok? Muito bem. Agora eu já sei qual é o valor acrescido em cima de 2.490. De 2.490. Então, o que seria agora que a gente vai fazer? O montante. Primeiro, qual é a fórmula do montante? Tá bem aqui, é você pegar o valor do capital e somar com os juros. Então, vamos lá. O que nós estamos querendo calcular aqui? O montante. Então, se é o montante, ponto de interrogação para o montante. O que eu quero calcular? O que eu já tenho? O capital. Então, quanto que é o capital? 2.490 é o valor do capital. E os juros eu já calculei. Quanto que vai aumentar de juros, né, durante esses 8 meses? R$ 498 reais. Agora, simplesmente somar. Tá, pessoal? Vamos substituir na fórmula. Capital 2.490 mais os juros, que é 498. Somando esses valores, nós vamos obter 2.000, né? 2.988 reais. Esse é o valor do computador, né, a prazo. Então, qual que é o valor do computador a prazo? Né, a ser pago lá no final dos 8 meses, né, 2.988, porque aumentou R$ 498 reais de juros. Muito bem. Agora, pessoal, então agora o preço, né, da prestação. Vamos chamar a prestação de P. Então, como que eu calculo o valor da prestação agora? Simplesmente você pegar o valor, tá? O valor que é o montante, né? Nesse caso aqui, ó, vou pegar o montante e vou dividir por 8 prestações. Simplesmente fazer isso. Então, qual vai ser o valor de cada prestação? Vai ser 2.988 dividido por 8. Fazendo essa divisão, 2.498 dividido por 8, vamos obter o valor da prestação será igual a 373,5, ou seja, R$ 373,50. Esse é o resultado do problema. Então, qual vai ser o valor de cada prestação a prazo? Está aqui. R$ 373,50. Qual é a resposta correta? Resposta correta, letra A do problema. Exercício 2.
Qual o valor do montante produzido por um capital? Ó, ele quer que a gente calcule o quê? O montante. Produzido por um capital, ele me deu aqui o capital de 1.200, aplicado no regime de juros simples, a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses. Beleza. Vamos lá. O que ele quer? Vamos organizar os dados. Ele quer que a gente calcule o montante. Beleza? Para mim calcular o montante, ó, vamos aqui. Ó a fórmula do montante. Para mim calcular o montante, o que eu preciso? O que eu preciso? Do capital e dos juros. O probleminha deu o capital, né, de 1.200. Então, o capital eu já tenho, que é R$ 1.200. E o que está me faltando? Os juros. Ao ler o problema, vocês se depararam com o valor dos juros? Qual é o valor do montante produzido por um capital aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses, né? Então, a taxa, até agora, não. Qual é o valor dos juros? Né? Lembrando que juros é dinheiro, tá, pessoal? Qual é o valor dos juros? Não tenho. Até o momento, eu só tenho o valor da taxa, que é de 2%. Lembrando que é ao mês. E o tempo que ficou aplicado esse capital, que é igual a 10 meses. Beleza, ó. Taxa tal mês, o tempo tal mês, tá tudo de acordo, né? Então não precisa fazer conversão nenhuma aqui, tá? Então, professor, mas como que eu vou calcular o montante se eu não tenho, né, os juros? Bem, então nós vamos ter que calcular os juros primeiro, para depois calcular o montante. Como que calcula os juros? Vamos lá? Primeiro nós vamos ter que calcular os juros. Então, a fórmula do montante nós só vamos usar depois, tá? Então, vamos ter que calcular os juros em cima de um capital, que é de R$ 1.200, sobre uma taxa de 2%. Como que a gente escreve 2%? 2 sobre 100, tá? Não coloquei, mas vou colocar aqui para não esquecerem. É 2 sobre 100, ou, né, 0,02, não importa como que vocês vão usar, vezes o tempo, que foi de quanto? De 10 meses. Bom, multiplicando esses valores aí em cima, pessoal, nós vamos obter que 1.200 vezes 2, né, vai dar 2.400, vezes 10, nós vamos obter 24.000, dividido por quanto? Por 100. Gente, aplicando a lei da simplificação aí, 2 zeros aqui em cima, né? Simplifica com esses 2 zeros aqui embaixo. 24, então, 24, né? 1.000, tá? 24.000 dividido, né, por 100 é o mesmo que 240 dividido para 1. Ou seja, 24.000 dividido para 100 resulta em R$240. R$240. Pronto. Quanto que vai ser os juros, né, desse capital de 1.200 aplicado a essa taxa? R$240. Agora sim que entra a fórmula do montante, né? Que nem é uma fórmula, né? É um raciocínio, né? Lógico de calcular aí o montante, né? Então, primeiro, vamos ter que fazer o quê? Temos o capital? Sim, 1.200. Quanto que rendeu de juro, né? 240. Somando esses valores, nós vamos obter
1.440. Esse é o montante R$ 1.440. Muito bem. Então, calculamos o montante de 1.440. Certo, pessoal? Exercício 3. Um capital de 5.000 foi aplicada a uma taxa de juros mensais, 3% ao mês, durante 12 meses. Determine o valor dos juros e do montante final. Então vamos lá, anotando as informações. Ao ler o problema, eu já identifiquei, né, o valor do capital, que é de R$ 5.000. E também já identifiquei que a taxa, né, que o I vai ser igual a 3%, que está ao mês, que é o mesmo que 3 sobre quem? Sobre 100, que se quiserem usar o decimal é 0,03. Fica a critério aí. E também, né, temos o tempo ali. Então, o tempo vai ser igual a 12, um ano, né? 12 meses, né? E o que está faltando aí para mim calcular? O que ele está pedindo, que eu calculo, né? O que? Os juros. Então, não sei os juros. E também ele está pedindo para mim calcular o montante, que eu também não sei quanto que é o valor do montante. Então, usando a fórmula do juros, tá? Vamos aqui pegar a fórmula dos juros. Juros simples. Vamos calcular os juros. No lugar do capital, nós vamos, no lugar da letra C, né, nós vamos inserir 5.000. Aqui no lugar da taxa, nós vamos botar 3 sobre 100. E substituindo T de tempo por 12. Fazendo esta multiplicação, né, multiplicando 5.000 vezes 3 vezes 12, vamos obter 180.000. 180.000 dividido por 100. Simplificando esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 180.000, resulta em que valor? R$ 1.800. Então, quanto que rendeu de juros? R$ 1.800 de juros. Isso só foi os juros. E o montante? Vamos pegar, né, e atualizar esse capital. O montante é juntar o capital, né, com os juros. O capital é 5.000. Os juros, que nós acabamos de calcular, 1.800. Somando esses valores, nós vamos obter 6.000, né? Vamos obter 6.800 reais. Pronto. Está calculado. Então, determina os juros, né, produzidos e o montante final. Os juros foi de 1.800 e o montante de 6.800. Determina o valor do capital, tá? Então, aqui ele já está pedindo para mim calcular o quê? O valor do capital, que eu não sei, tá? Pode ser representado por X, tá? Que a gente não sabe. Pode ser X, um ponto de interrogação. Que é aplicado durante 14 meses. Né? 14 meses é o tempo, tá?
meses, já vamos anotar aqui. Há uma taxa de 6% ao mês, então a taxa é de 6%, né, ao mês, que 6% ao mês é o mesmo que 6 sobre 100, né, que você fazendo a divisão aí em decimal, você vai obter 0,06. Muito bem. E ele está pedindo, né, para a gente calcular o quê? O capital, mas eu tenho que ter os juros. Quanto que esse capital, né, que foi aplicado a essa taxa durante esse período, quanto que ele obteve de juros no final desse período? Ele obteve de juros R$ 2.688. Pessoal, usando a fórmula do juros simples, ó, o J, né, eu já tenho o valor. Rendeu 2.688. O capital, então quem foi, né? Qual é o valor do capital, né, multiplicado por essa taxa de 6% pelo tempo de 14 meses que vai me gerar, né, de juros 2.688. Como que eu faço isso, professor? Só substituindo. Se é uma equação, é só substituir os valores nas letras indicadas. O juros foi de 2.688. O capital, quanto que é o capital? X, não sei quanto que ele aplicou. A taxa, isso eu sei, 6%. Então, 6 sobre 100. E o tempo que ficou aplicado esse capital? 14 meses. Agora, o que nós vamos fazer aqui, professor? Simplesmente multiplicar 6 vezes 14, multiplicar tudo em cima. O que eu faço com esse 2.688? Você vai manter, tá? Você vai manter... vai manter 2.668, agora você vai multiplicar, né, x vezes 6 vezes 14, que nós vamos obter o seguinte, 6 vezes x vezes 14, nós vamos obter 84x sobre 100. O que tem, pessoal, né, que não aparece, mas existe aqui debaixo desse 2.688? O número, né? Vou até colocar aqui, mas existe, a gente não escreve, mas existe o que ali embaixo? O número 1. Fazendo, né, a igualdade, né, do produto dos meios pelos extremos, vamos obter o quê? A famosa multiplicação cruzada. 84x vezes 1, nós vamos obter aqui quanto? Nós vamos obter 84x. E multiplicando 2.688 vezes 100, nós vamos ficar com 268.000, né, e 800. Só acrescentar 2 zeros. Agora, o que nós vamos fazer? Isolar a letrinha x e dividir esse 268.800, dividir por quanto? Por 84. Assim, temos que x será igual. Assim, temos que x é igual. Quanto que vai dar aí? 268.800 dividido por 84. R$3.200, né? R$3.200. Então, o valor do capital, né, que foi aplicado, R$3.200. Muito bem. Bom, pessoal, por hoje é só. Chegamos ao fim. Tem vários exemplos para resolverem, mas agora é com vocês resolvendo os exercícios. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.